Olá, segundo ano, estamos aí para mais uma aula. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com a correção do praticando que eu pedi para vocês fazerem na aula anterior, que era sobre as orações coordenadas, que nós trabalhamos na última aula. Lembram das orações coordenadas? O que são essas orações coordenadas? São orações independentes, são orações que não precisam uma da outra para existir, né? E aí elas se dividem em assindéticas e sindéticas. Assindéticas é quando elas não têm conjunções. Sindéticas é quando elas possuem conjunções. E aí, quando elas possuírem conjunções, elas vão exprimir ideias de adição, de adversidade, oposição, alternância, conclusão e explicação. Na aula de hoje também, além da correção do praticando das páginas 17, 18 e 19, nós vamos iniciar o estudo com as orações subordinadas e o uso delas. Vamos iniciar com as substantivas, tá? Então, vamos lá para a correção do praticando, lá que iniciava na página 17. O exercício número 1, a alternativa correta é a letra C. Letra C, pois possui duas orações coordenadas sindéticas adversativas. Tem duas conjunções lá, aparece no segundo e no quarto verso, aparece no entanto e mas. Então, por isso que é a letra C. Exercício número 2 é a letra B. Exercício número 3, letra E. A conjunção E está com valor adversativo. Lembra que eu falei para vocês? Geralmente, a conjunção E é uma conjunção aditiva, que dá a ideia de adição. Mas ela também pode vir com valor adversativo, com valor de mas, porém. Então, a correta aqui é a letra E. 4. Letra C, em que a conjunção logo está com ideia de conclusão. E o exercício 5, letra D. Depois, se tiver alguma dúvida em relação a alguma resposta ou alguma questão que não ficou bem clara, vocês podem me procurar, passar mensagem que eu atendo e respondo vocês, ok? Então, vamos dar início para as orações subordinadas substantivas. Quando se fala em oração subordinada, elas são diferentes das orações coordenadas. As subordinadas, elas não são independentes, elas são dependentes, elas precisam de uma oração principal para poder existir. E as orações subordinadas, elas se dividem em três. Temos as subordinadas substantivas, temos as subordinadas adjetivas e temos as subordinadas adverbiais. Nesta aula, nós vamos dar início às subordinadas substantivas. Essas orações sempre vão ser introduzidas, geralmente, pela conjunção integrante que ou pela conjunção integrante se. E elas vão exercer a função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. Então, aqui nós temos que relembrar da análise sintática que a gente viu nas aulas anteriores. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, predicativo. E as orações substantivas se dividem em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Tá? Para a gente fazer análise, é sempre bom identificar a oração principal, identificar a oração subordinada, ver o que está ligando uma oração à outra, se é uma conjunção integrante, e aí começar por eliminação. Primeira coisa, olhem lá para a oração principal. Se na oração principal não tiver sujeito, vocês já vão saber que ela é subjetiva. Por quê? Porque as orações subordinadas subjetivas exercem a função de sujeito da oração principal. Então, quer dizer o quê? Que na oração principal jamais vai ter sujeito, nem subentendido. Então, o verbo nas orações subjetivas, ele sempre vai estar na terceira pessoa. Olha esse exemplo aqui. É verdade que não podemos encontrar a pedra filosofal. Aqui nós já temos um período composto. Ó. É um verbo, podemos encontrar uma locução verbal,
outro verbo. Então, nós temos duas orações, já é um período composto. A oração principal é verdade. Como é que eu vou saber quem é a principal e quem é subordinada? Geralmente, na oração subordinada substantiva, começa-se pela ordem direta, a oração principal e depois a subordinada. Pode acontecer ao contrário? Pode, mas geralmente na substantiva tem a ordem direta. Então, também, sempre a que tiver a conjunção integrante é que vai ser a oração subordinada. Então, aqui nesse período, é verdade que não podemos encontrar a pedra filosofal? É verdade, é a oração principal. Que não podemos encontrar a pedra filosofal é a oração subordinada substantiva. Substantiva porque nós temos aqui, ó, o que é uma conjunção integrante. Aí, para nós classificarmos, nós vamos voltar aqui para a oração principal. Na oração principal, tem sujeito? O que é verdade? Não tem sujeito. Então, como não tem sujeito, quem está exercendo a função do sujeito é a oração subordinada. Então, nesse caso, que não podemos encontrar a pedra filosofal, é o sujeito da oração principal. Por isso que ela é classificada como uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Mas é bom que ela seja procurada. Ó, tem outro período composto. É bom que ela seja procurada. É bom é a oração principal. Que ela seja procurada é a oração subordinada, ó, porque eu tenho aqui a conjunção integrante. Vamos voltar então para a oração principal. É bom. Tem sujeito nessa oração principal? Não. Então, como não tem sujeito na oração principal, quem está exercendo a função de sujeito da oração principal é a oração subordinada. Por isso que ela vai ser classificada como uma oração subordinada substantiva subjetiva. Entenderam? As orações subordinadas substantivas são sempre introduzidas pela conjunção integrante que ou se. Também, sempre olhar, se na oração principal não tiver sujeito, não precisa mais analisar nada. Porque quer dizer que ela é subjetiva, quer dizer que é a oração subordinada que está exercendo a função de sujeito. Ficou claro? Então vamos para outra classificação. Objetiva direta. O próprio nome já diz, ó, objetiva direta exerce a função de objeto direto. O que é um objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto, aquele verbo que exige complemento sem preposição obrigatória. Trabalhamos também isso no bimestre anterior. Olha esse primeiro quadrinho aqui, ó. Quero que faça uma dieta sem gorduras. Quero e faça. Então, tem um período composto. A minha oração principal é quero. A subordinada, que faça uma dieta sem gorduras. Certo? Então, vamos analisar. Na oração principal, tem sujeito? Agora eu tenho sujeito. Ele não está aqui explícito, mas está subentendido. Quem que quer que faça uma dieta? Eu. É como se eu falasse, eu quero que faça uma dieta sem gorduras. Então, a oração principal tem sujeito. Então, quer dizer que essa subordinada já não vai ser subjetiva. Por quê? Porque na oração principal eu tenho sujeito. Tá? Então, vamos para a segunda etapa. Vamos para o verbo. Verbo quero. Quero o quê? Quando eu faço a pergunta o quê, o verbo é transitivo direto. Quer dizer o quê? Que a subordinada está fazendo o papel de complemento desse verbo transitivo direto. Por isso que ela é objetiva direta, porque ela está exercendo a função de objeto direto do verbo da oração principal. Viram a diferença da subjetiva? A subjetiva eu não tenho sujeito na oração principal. A objetiva eu vou ter sujeito, nem que seja implícito, mas ele vai aparecer. Seguir. Objetiva indireta. É aquela que exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele verbo que exige complemento com preposição obrigatória. Olha aqui o último quadrinho. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Então, aqui nós temos novamente um período composto. Ó. Esqueçam e bate.
tá? Tem um período composto subordinado substantivo. Por quê? Porque eu tenho a conjunção integrante que. Vamos voltar lá para a oração principal. Na oração principal, eu tenho sujeito? Tenho. Embora ele está aqui subentendido. Quem é que não se esqueça? Vocês. Então, é um sujeito subentendido, mas eu tenho sujeito. Então, subjetiva ela já não pode ser. Vamos olhar para o verbo. Esqueçam. Esqueçam de que. Então, aqui o verbo já é transitivo indireto. Então, essa oração subordinada não é objetiva direta. Por quê? Porque o verbo esquecer é um verbo transitivo indireto nesse caso. Não se esqueçam de que. Então, de que uma mãe cansada bate com menos força é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque ela está exercendo a função de objeto do verbo esquecer, que é um verbo transitivo indireto da oração principal. Até aqui, entenderam? Sem dúvidas? Ó, vamos revisar um pouquinho aqui. Subjetiva. Exerce a função de sujeito. Então, quer dizer que na oração principal não tem sujeito. Objetiva direta. Exerce a função de objeto direto. Então, quer dizer que na oração principal nós temos um verbo transitivo direto e nós vamos ter também sujeito. Objetiva indireta. Nós vamos ter na oração principal um verbo transitivo indireto e vamos ter sujeito também. Mais uma classificação. Completiva nominal. Exerce a função de complemento nominal da oração principal. Agora, cuidado. Objeto direto e objeto indireto complementam o sentido de verbo. Complemento nominal, ele não complementa o sentido de verbo. Ele vai se complementar o sentido de um nome. Olha aqui a último quadrinho. Tenho a ligeira impressão que a professora me odeia. Tenho a ligeira impressão de que a professora me odeia, né? Que segundo a gramática precisaria dessa preposição de. O complemento nominal, ele também sempre vem introduzido por uma preposição, igual o objeto indireto. O objeto indireto também vem com uma preposição, porém a diferença é o objeto indireto complementa o sentido de um verbo. O complemento nominal complementa o sentido de um nome. Então, vamos aqui para a oração principal. Tenho a ligeira impressão. Tem sujeito na oração principal? Tem. Embora não está explícito, mas está subentendido. Eu tenho. Então, subjetiva já não é. Vamos para o verbo. O verbo ter. Tenho o quê? A ligeira impressão. O verbo é transitivo direto. Porém, o complemento do verbo está aqui ainda na oração principal. Não é a subordinada que está fazendo o papel de complemento desse verbo. Tá? Então, por isso que ela não é objetiva direta. E muito menos objetiva indireta, porque o verbo ter é um verbo transitivo direto. Então, tenho a ligeira impressão. Quem tem impressão de alguma coisa. Então, essa oração subordinada está exercendo a função de complemento desse nome impressão. Tá? Por isso que nós vamos classificar de que a professora me odeia, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Por quê? Porque ela está complementando o sentido do nome impressão e não do verbo. O complemento do verbo está aqui ainda dentro da oração principal. Ok? Entenderam? Seguindo. Predicativa. A predicativa exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Lembram? Sempre vai existir predicativo do sujeito quando tem verbo de ligação, verbo ser, verbo estar, permanecer, parecer, ficar, andar, continuar. Olhem aqui, o fato é que a paz mundial é um objetivo de todos os povos. A oração principal é, o fato é. A oração subordinada, que a paz mundial é um objetivo de todos os povos. Essa é a oração subordinada. Na oração principal tem o sujeito? Tenho o fato. Por isso que ela não é subjetiva.
Olha o verbo da oração principal. É, que é o verbo ser, é um verbo de ligação. Então, objetiva direta, objetiva indireta, também não é. Por quê? Porque eu tenho verbo de ligação. Completiva nominal, também não é, porque ele não está complementando sentido de nome nenhum aqui. Quando eu tenho verbo de ligação, tenho sujeito e verbo de ligação, eu tenho predicativo. Quem está exercendo o papel de predicativo nesse período é a oração subordinada, substantiva. Então, por isso que eu vou dizer que essa oração é predicativa. Por quê? Porque ela está exercendo a função de predicativo do sujeito. Nosso maior desejo era que o sol permanecesse durante todo o final de semana. Nosso maior desejo é a oração principal. Subordinada, que o sol permanecesse durante todo o final de semana. Olha aqui a conjunção integrante que. Então, vamos analisar a oração principal. Nosso maior desejo era. Tem sujeito na oração principal? Tem. Nosso maior desejo. Então, subjetiva ela já não é. Objetiva direta e objetiva indireta também não é, porque eu tenho aqui, ó, verbo de ligação. Completiva nominal não é, porque essa oração subordinada não está exercendo a função de complemento de nome. Ela é predicativa. Por quê? Porque eu tenho o sujeito e eu tenho o verbo de ligação. E o predicativo não está aqui na oração principal. Quem está fazendo o papel de predicativo é a subordinada. Por isso que eu vou chamar essa oração subordinada, substantiva, predicativa. Entenderam? E a última, e a mais fácil, é a apositiva, que ela exerce a função de aposto da oração principal. O que é o aposto? É uma informação, uma explicação a mais. E, geralmente, a oração subordinada, substantiva apositiva, vem depois de 2 pontos. Todos nós queremos a mesma coisa, que a paz mundial seja alcançada. A oração principal, todos nós queremos a mesma coisa. Que a paz mundial seja alcançada, está explicando o quê? O que é essa coisa. Então, esse que a paz mundial seja alcançada vai ser a oração subordinada substantiva apositiva, que está explicando coisa. Às vezes, quando tem a apositiva, às vezes não aparece a conjunção integrante, às vezes pode vir sem, ó. Todos nós queremos a mesma coisa. A paz mundial ser alcançada. O professor descobriu tudo, que os alunos colaram durante a prova. Então, aqui, ó, o professor descobriu tudo, oração principal. Subordinada, que os alunos colaram durante a prova. Essa subordinada está explicando o que é esse tudo. Então, ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. Entenderam até aqui? As orações subordinadas substantivas, elas vão exercer sempre a função sintática, ou de sujeito. Se ela estiver exercendo a função de sujeito, ela é subjetiva. Se ela estiver exercendo a função de objeto direto, vai ser objetiva direta. Se ela estiver exercendo a função de objeto indireto, objetiva indireta. Se ela estiver exercendo a função de complemento nominal, completiva nominal. Se estiver exercendo a função de predicativo, predicativa. Se estiver exercendo a função de aposto, apositiva. Ela só lhe desejava isto. 2 pontos. Que você fosse feliz. Então, a explicação do isso, que você fosse feliz. Então, uma oração subordinada, substantiva, apositiva. As orações subordinadas substantivas, elas geralmente aparecem desenvolvidas. O que é desenvolvidas? É quando elas vêm ligadas pela conjunção integrante, que ou se. Mas elas também podem aparecer de forma reduzida. O que é reduzida? É quando elas vêm com o verbo em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. As substantivas, elas só podem vir na forma reduzida de infinitivo, né? Aquelas terminadas em ar, ir, or. Disse que era professor. Olha aqui, ó. Eu tenho um período composto, eu tenho uma oração desenvolvida, porque eu tenho a conjunção integrante.
Então, aqui, que era professor, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela está desenvolvida, tem a conjunção integrante. Ó. Disse o quê? Que era professor. A oração subordinada está exercendo o papel de objeto direto do verbo da oração principal. E veio de forma desenvolvida, que é como geralmente aparece, com a conjunção integrante. Mas ele pode aparecer de forma reduzida? Pode. Olha aqui, ó. Disse ser professor. Disse o quê? Ser professor. É a mesma coisa que eu falasse. Disse que era professor. Então, nessa forma aqui, ele não veio com a conjunção, ele veio com o verbo no infinitivo. Então, a classificação aqui vai continuar sendo a mesma. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O que eu vou acrescentar? Reduzida de infinitivo. Tá? Então, muitas vezes as orações subordinadas vão aparecer de forma reduzida. Reduzida como? De infinitiva. Substantivas vai ser só de infinitivo. Entenderam até aqui? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tá? Podem me procurar, mandar mensagens, que eu vou atender. Certo? Combinado? E aí, vou deixar aqui uma tarefinha de casa, um desafio, para vocês classificarem essas orações subordinadas substantivas. Eu até já facilitei. Já deixei até destacado aqui as orações subordinadas substantivas, e é só vocês classificarem, dizer se ela é subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta. Não tem nenhuma de forma reduzida, todas são desenvolvidas, porque todas aparecem a conjunção integrante. Tá? Então, respondo que na próxima aula, antes de eu iniciar o novo assunto, eu faço essa correção. Não é necessário me enviar essa atividade, tá? É só para vocês fazerem, que na próxima aula a gente faz a correção. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Bons estudos. Até mais.